O universo, ou melhor, o multiverso Ben 10 é extremamente vasto. Já sabemos que de um planeta para outro muda muita coisa. Por exemplo, a cultura tetramanda é focada no tribalismo de guerra, e a cultura galvaniana é científica e apreciadora de alta cultura, enquanto que Net, o planeta dos Quinaceleranos, as coisas nunca param. E se há tantas diferenças de um planeta para outro, você já imaginou o tanto de coisas que pode existir em outros universos? O Derek J. White já chegou a falar que o multiverso Ben 10 é infinito. Só isso nos dá uma escala bem grandiosa do quão vasto é o conjunto de realidades com elementos da franquia Ben 10. E além disso, o próprio Paradoxo, numa fala que de certa forma canonizada as dimensões dos videogames, menciona algumas dimensões alternativas e diz que o conjunto de realidade se estende ao infinito. Nada faz sentido quando você aparece. É uma crítica válida. O que não explica como o Ben conheceu ele mesmo no futuro. Mas não era esse cara aí não. Vocês passaram por outras realidades. Como um mundo paralelo? Isso mesmo. Como a Gwen adivinhou, as realidades são feitas de versões paralelas da história que nós conhecemos. Há centenas delas. Um mundo em que a Gwen encontrou o Omnitrix. Um mundo em que o Albedo se transformou no Alien X e ficou preso por volta de 1 ano. Um mundo em que você não teve que destruir o Omnitrix para derrotar o Vilgax. E por aí vai. Ad infinito. E isso não só concorda com a fala do Derek, como também demonstra que há personagens dentro da ficção Ben 10 cientes dessa infinidade. Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui novos bens e portadores alternativos. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aí no Instagram e no TikTok que vai estar aqui na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. E bom rapaziada, eu já trouxe a parte 1 desse vídeo e já faz um tempinho, tá? Só que hoje finalmente eu trago aí a parte 2, demorou? E também, né, com certeza com a participação do Vini aqui. E fala que é o Vini, estamos aqui de volta no canal do Luquizinho, falando de mais portadores diferenciados aí. Lembrando que eu tenho um canal aqui no YouTube, Viniverso, então se você gosta de Ben 10, dá uma passada lá que eu garanto que você vai ter muito conteúdo interessante pra assistir, beleza? Então, bora lá. Galera, eu já expliquei se pode ou não ter portadores alternativos que não sejam o Ben na parte 1 desse vídeo. Dessa vez explicarei novamente com argumentos novos. Como já estabelecemos no último vídeo, o Omniverso é extremamente vasto e aqueles que têm o Omnitrix não são limitados apenas ao Ben. É bem verdade que o multiverso principal de Ben 10 ramifica a partir da linha do tempo Prime, na qual o Ben é o portador, mas como o próprio Paradoxo já disse, nem todas as dimensões estão sincronizadas com o tempo. Há muitas dimensões, muitos universos, muitas terras, e assim, muitos Bens Tennysons nessas dimensões. Dimensões que nem sempre estão sincronizadas com o tempo. E se elas não estão sincronizadas, também não podem estar conectadas à árvore de ramificações temporais a qual somos apresentados e então não havia mais ninguém. Além disso, no episódio seguinte, então havia o Ben, a dimensão do White é acessada pela equipe de portadores alternativos. Isso quebra 3 paradigmas. O primeiro é que apenas universos fora de sincronização com o tempo poderiam ter portadores alternativos que não sejam o Ben. Ora, o universo do White portador aparenta ter fluxo temporal normalizado, o que já quebra essa regra. A segunda é que apenas aqueles com proximidade genética com o Max poderiam ser portadores. Sim, a Gwen 10 tem proximidade genética com o Max, mas até onde sabemos, o White da dimensão do Adtrix provavelmente não tem essa proximidade, sendo só uma pessoa comum, sem relação de parentesco com o Vomax. A terceira e última regra que é quebrada é a mais óbvia, que apenas o Ben poderia ser um portador. Só pelo White ser um portador nessa dimensão e pelo fato de não haver nenhuma evidência que indique que o White é o Ben dessa dimensão, podemos dizer com uma grande segurança que sim, não há limitações no universo para portadores que não sejam o Ben, apesar da vasta maioria de portadores alternativos de Omniverse serem realmente Ben Tennysons de outras dimensões. Ainda que alguém possa argumentar que talvez o Omnitrix tenha sido do Ben no passado, e posteriormente dado ao White, isso implicaria vários problemas. Primeiro, o Ben 23, que está longe de ser vilão, já não ia muito com a cara do Azimuth, e chegou a quase atacá-lo. Imagine então um Ben cujo Azimuth quisesse confiscar seu relógio pois perdeu a confiança. Ele no mínimo ia ter um probleminha para enfrentar um portador do Omnitrix furioso. Alguns podem levantar o ponto que foi mostrado em segredo do Omnitrix, que o Azimuth quase levou o Omnitrix do Ben embora, e nem por isso o Ben atacou ele. No entanto, o Omnitrix do White é o definitivo, e significa que muito provavelmente esse Ben do universo do White
já teria ficado com um Omnitrix protótipo, o equivalente por alguns anos antes de ter seu relógio confiscado, o que geraria muita revolta, especialmente se o Azimuth fez isso não por confiar nele. Isso tudo nos leva a crer que o Adit-Trix sempre foi do Adit, e não o artefato passado do Ben para o Azimuth e então para o Adit. Efetivamente, o que se tira de conclusão disso é que os portadores são como Homens-Aranha. Como assim? Quer dizer que diferentes pessoas, não só bens, podem ser portadores do Omnitrix, ou dispositivos equivalentes. Seria como Miles Morales, Gwen Stacy e o Peter Parker, diferentes pessoas que são todos Homens-Aranha. E o primeiro portador alternativo que vamos explorar é o Dylan Sanders, criado pelo Mano X do Twitter. Mas bem, a história dele não começa exatamente com ele, e para entender melhor, o Dylan chegou a se tornar um portador alternativo. Então vamos voltar um pouco no tempo e analisar o Ben Tennyson de sua dimensão. Basicamente, nos eventos do O Segredo do Omnitrix, da dimensão do Dylan, o Ben Tennyson devolve o Omnitrix para o Azimuth ao invés de voltar para a Terra com ele. 11 anos depois, ou seja, quando o Ben estaria com 21 anos, o Azimuth melhorou muito o relógio, e ao saber que o Vilgax estaria buscando tomar sua melhor criação, o envia para a Terra na esperança que o Ben Tennyson encontre. No entanto, o Dylan, de 17 anos, se torna o mais novo portador do Omnitrix ao encontrá-lo, e assim que o Azimuth descobre que o Omnitrix foi parar com outra pessoa, ele muda de planos e dá ao Dylan a missão de derrotar o Vilgax, o Conquistador Espacial. O Dylan então parte para uma jornada para juntar vários aliados, sendo algum deles personagens que apareceram na série de Ben 10, e cria uma junta de heróis chamados de A Força Alienígena. Dylan então consegue derrotar o Vilgax e o Azimuth decide que ele é digno de permanecer com o relógio. Algum tempo se passa e Dylan se tornou agora um protetor anônimo de Bellwood. Como um vigilante, ele combate o crime e vilões de escala de rua. Nesse meio tempo, ele é convocado por viajantes dimensionais e integra a Defesa Cósmica, o maior grupo de heróis do multiverso TT, um conjunto de realidades que agrupa histórias da fandom de Ben 10 do Twitter. O Dylan eventualmente completa 18 anos, então ganha o controle mestre do Omnitrix. Ele passa mais alguns meses na carreira de herói vigilante, até que o Vilgax retorna determinado a conseguir a onipotência através do Diagon. O Dylan junta então uma equipe grande e poderosíssima, não só com heróis da Terra, mas de todo o universo, e pede ajuda para lutar contra a tempestade que está por vir. E no conflito que tem paralelos com a luta de Ben Tennyson contra os Soberanos no final da segunda temporada de Força Alienígena, enfrenta o Vilgax em Luz Soledar com seus aliados. O Vilgax consegue absorver os poderes de Diagon e o Omnitrix é destruído. O Dylan então se vê obrigado a usar a Ascalon para selar o monstro cósmico, e no processo tanto ele quanto o Vilgax morrem. Em questão de personalidade, o Dylan é descontraído, mas não tanto quanto Ben Tennyson, chegando portanto a ficar sério em diversos momentos, especialmente no combate. Nas lutas, ele tenta terminar as coisas o mais rápido possível, sem brincar com muita coisa. O Dylan é bom em fazer escolhas rápidas, o que lhe dá uma grande vantagem em momentos de tensão, mas essas escolhas não necessariamente são as melhores, pelo fato de que o relógio deveria ter voltado para o Ben Tennyson e não ido para suas mãos. O Dylan se sente um impostor e nunca se viu como realmente alguém especial ou um grande herói, portanto ele sempre se cobra muito por seus erros e procura melhorar. O Dylan, assim como o próprio Ben Tennyson, que conhecemos e amamos, também tem suas versões alternativas, e a primeira que vamos explorar é o Dylan 10.000, que é o Dylan do futuro de uma linha do tempo alternativa, e nessa linha do tempo, no momento que o Dylan deveria se sacrificar, ele não consegue, o que faz com que ele perca seu braço, seu Omnitrix e sua vontade de ser herói. Depois de desaparecer por um tempo, o Albedo, que não é um vilão nesse universo graças a Dylan, decide ajudá-lo. O Albedo leva Dylan até Primus, o planeta onde fica o DNA de todos os aliens, e lá ele treina o Dylan, fazendo com que ele passe por uma rigorosa rotina de treinamento físico e mental, para se tornar um guerreiro insuperável. No processo, ele se alimenta de comidas alienígenas, que aumentam consideravelmente seu vigor, para além dos níveis originais antes de perder o braço. O Albedo, por fim, o concede um braço mecânico dourado que combina com suas roupas, e uma espécie de boné Omnitrix, que basicamente permite que o Dylan 10.000 se transforme apenas com o pensamento.
O boné Omnitrix também é uma brincadeira do Albedo, mostrando que nessa dimensão ele realmente é mais descontraído, ao invés de um vilão raivoso. Além de ser bem mais sério que o Dylan original, o Dylan 10.000 pode se transformar numa quantidade enorme de Dylan, sendo algum deles supremos. 2 anos após se tornar o Dylan 10.000, o Professor Paradoxo leva numa aventura pelo multiverso, na qual ele encontra várias versões de si mesmo. Uma outra versão alternativa do Dylan é a Dyla Sanders, que é a versão feminina do Dylan que possui os mesmos aliens que o Dylan, e as semelhanças acabam aí. No entanto, já que ao invés de se sacrificar, a Dyla destruiu completamente o Vilgax, isso a torna semelhante ao Dylan 10.000, e é bem verdade, já que sua mentalidade se aproxima da visão punitiva dos vilões, mas também é possível traçar paralelos com o próprio Ben 10.000 do clássico, que em certo ponto chegou a destroçar completamente o Chimera Sui Generis que tanto lhe importunou. A Dyla tem 17 anos e gosta de agir sozinha. Em sua visão, isso é algo positivo, já que ela não está colocando mais ninguém em risco. No entanto, essa sua visão de ser independente não passa de uma máscara para esconder uma profunda solidão que ela sente. No final das contas, ela embarca na viagem multiversal junto com o Dylan 10.000, evento esse que possivelmente conseguirá resolver esse problema psíquico dela. O próximo portador que vamos explorar é o Jack Oliveira, criado pelo Jack do Twitter. Sim, ele é descendente de brasileiros. Jack é bastante brincalhão, sarcástico e piadista, assim como o Ben Prime. Apesar das semelhanças da personalidade, ele prefere samurai a mestre sumô. Ele sempre usa camisa com mangas e nunca tira a roupa, isso para esconder estrias que o relógio causa nele, tornando um Homo sapiens ápice e cicatriz nas costas em forma de eletrodos. O Omnitrix é a versão recalibrada, assim como de força alienígena, e pode transformar o usuário assim como o original, mas para melhor cumprir a função de garantir a paz, ele vem embutido com um dicionário recheado de línguas alienígenas e uma enciclopédia com boa parte do vastíssimo conhecimento do Azimuth. Durante sua criação, Galvan Prime foi invadida por Vilgax, o que forçou Azimuth a incluir funções de combate para a defesa do portador, como escudos de energia que saem do relógio e trajes para situações extremas. Azimuth então enviou o Omnitrix para a Terra num gesto de desespero, e o relógio perde a função que evitava a dor ao se transformar na colisão com o planeta. Em sua dimensão, o Omnitrix ainda tem a conexão genética com o Max Tennyson, mas ainda assim, Jack consegue obter o Omnitrix mesmo sem ser parente do Max. Isso porque pouco tempo antes de ter contato com o relógio, ele passou por um acidente que exigiu uma transfusão de sangue para garantir sua sobrevivência, e o doador era Max Tennyson. Na realidade de Max, Ben e Gwen são os melhores encanadores desde Max tem 20 anos e já conheceram Vilgax. Azimuth eventualmente descobre que o Omnitrix está causando dor física em Jack e conserta o erro, devolvendo o relógio após garantir que Gwen e Ben cuidariam dele. E o próximo portador é o Marcos, criado pelo Yukio do Twitter. Ele é bastante aventureiro, chegando até ser um pouco problemático graças a seu excesso de energia. Ele gosta de fazer outros rirem e tem um espírito pra cima. Em seu mundo, a Terra vive uma revolução industrial em que a tecnologia alienígena passa a se tornar comum. Sua vida não tem nada muito de diferente daquilo que se esperaria para um garoto de sua idade, até que uma nave cai próximo ao local em que ele costuma andar de skate, e lá ele encontra um bracelete que funciona como o Omnitrix. O seu Omnitrix também tem aliens diferentes do que vimos na série de Ben 10, o que certamente fortalece a identidade de Marcos. Evan Rachel Williams foi criado pela May do Twitter, tem 10 anos e é o nosso próximo portador. Evan estava num parque assustado por gansos, um de seus maiores medos, quando cai numa caverna e encontra o Omnitrix. Após receber o relógio, que ele inicialmente imagina ser um dispositivo de Super Sentai, um gênero de ficção que ele adora, ele é introduzido ao Exocrânio, que explica sobre a ameaça que o Dr. Animal representa, e a partir daí sua aventura começa, numa jornada em que ele conhece não só os vilões, como também o Max Tennyson, Manny, Swift e Ellen, que na história são chamados de os Três Mosqueteiros. Além de Super Sentai, Evan gosta de batata frita e fica triste ao se olhar no espelho. Evan tem alguns aliens originais em seu arsenal, como o Espectral, que pode sugar a energia das almas para criar braços ou armaduras de energia espiritual. Tati Ida é parecido com um morcego humanoide e pode manipular vozes,
além de possuir audição aprimorada. Fúngica pode manipular seu próprio tamanho e Fosfória pode falar através do fogo. Você pode ler a história do Eva no Wattpad pesquisando por Last Eon. E o próximo portador é o Júlio, criado pelo Lycan Rock 904. Em sua terra, quando o Omnitrix colidiu com o planeta, ele regrediu o DNA dos aliens em 1 milhão de anos. Então, basicamente, ele tem acesso a versões primais dos aliens, mas não pode escolher entre elas e os normais. Ou seja, sempre tem que usar as versões primais. Também temos o Entidade. A sua história é que ele teve um problema na escola, que por sua vez desencadeou um problema familiar. A partir daí, sua mãe o expulsa de casa por considerar-o idiota. Após um tempo longe de casa, ele encontra uma cabana para descansar, e quando está prestes a dormir, ele vê um meteorito caído do céu perto de sua localização e decide investigar. No local da queda há uma cápsula que se abre revelando o seu relógio. Na emoção do momento, ele se transforma no City Dozer, revelando que o seu relógio é o Nemetrix. Ele se destransforma e volta para sua casa, onde se transforma no Lagartoide e comete erros terríveis. Com o tempo, ele aprende a melhor usar o Nemetrix, dado que nesse universo o Nemetrix não fere tanto a sanidade de um usuário racional quanto a versão do Nemetrix de Ben 10 que conhecemos. E obviamente o Aminoverso não iria ficar de fora. Fugindo um pouco das versões alternativas, cujo tem por objetivo fazerem parte da lore de Ben 10 no geral, temos as versões de bens usuários alternativos presentes na Amino de Ben 10, cujo tem um metaverso próprio chamado de Aminoverso. O Aminoverso possui uma Matrix, onde existe infinitos multiversos, sendo algo multiversal. O que rola no Amino de Ben 10 é a diversidade, e o nome da comunidade é Ben 10 Diversidades Crossovers, e o motivo disso é pela inclusão de variadas obras, séries e mídias que lá existem, porque o Aminoverso tem a lore da DC, Marvel, animes e tudo mais coexistindo, só que com o tema principal sendo Ben 10, mas não segue a lore de Ben 10 como uma história à risca. No Aminoverso tudo é possível de acontecer e tudo que é impossível também. Dado a isso, os personagens que vocês vão ver agora seguem a lore do Aminoverso e não necessariamente a do multiverso Ben 10. Em seguida aqui temos o Galvanor, e sim, uma versão do Aminoverso do Agregor. É literalmente um Agregor azul, é tipo os recolors e redesign de supremacia alienígena, o Cooper sendo só o Kevin loiro, basicamente isso, mas não julguem antes de conhecer. Galvanor é um dos vilões mais poderosos do Animoverso. Ele originou-se em um evento recente no Ben 10 Amino e que durou um ano inteiro, mas acabou por agora, e ele chama-se Evento UVL, que se tratava das formas Ultra versão Light, e ao decorrer do evento, outras ameaças surgiram e Galvanor foi uma delas. Há muitos anos atrás, os Mozianos existiam no universo UVL. Os Mozianos da realidade onde a bondade reinava conseguiram prosperar. Sua sociedade era uma utopia e eles eram dotados de tecnologias avançadas e saúde impecável. Os Mozianos moviam sua sociedade com seus poderes de absorção, que permite controle de basicamente qualquer forma de energia, habilidade de copiar e criar mais de qualquer elemento e alta evolução ao absorverem os genes de outras espécies para aprimorarem sua própria biologia. Porém, um dia, um híbrido de cérebro crustaceano chamado de Cervantes veio até o planeta de Osmo 5. O Cervante usou seus poderes para manipular as ondas cerebrais de toda essa espécie. Ele fez eles acreditarem que não era uma espécie própria e feliz nos cosmos, mas sim aberrações genéticas, mutações da raça humana nativa da Terra, que teriam usado tecnologia de viagem espacial para fugir para o mundo alienígena. Aberrações genéticas que mataram os nativos desse planeta e então mentiram para seus descendentes, para criar uma falsa sociedade perfeita. E com essa informação na cabeça, todos caíram em caos e loucura, e por pura loucura cometeram suicídio coletivo, e uma espécie inteira desapareceu da noite para o dia. Todos exceto um jovem garoto que nasceu mais forte que seu povo. Ele tinha imunidade à manipulação de ondas cerebrais dos Cervantes e por isso conseguiu perceber que tudo aquilo era invenção do cérebro crustaceano, mas ninguém percebeu junto com ele e logo ele ficou sozinho no planeta. Sozinho até que um visitante de outro planeta passou por ali. Ele viu os bilhões de cadáveres osmosianos e viu que uma catástrofe havia acontecido ali, mas ele também viu que uma única criança havia sobrevivido e essa criança ainda estava tentando sobreviver. O visitante alienígena
alienígena acolheu o garoto e adotou como filho. Ele deu o nome de Galvanor, o nome galvaniano para garantir que esse se tornasse um dos semelhantes e se sentisse em casa. Galvanor recebeu o melhor dos cuidados e a melhor das educações, estudando junto com as espécies mais inteligentes do universo. E toda noite, antes de dormir, seu pai contava a história das espécies mais poderosas do universo, risonianos, aerofibianos, cristal petrosapianos, etc. Mas nenhum desses interessava Galvanor. O interessante dele estava na lenda que contava a origem de tudo, de como havia uma escuridão caótica e do meio da escuridão surgiu a luz. De como a escuridão caótica, que era vazia, começou a agir como uma força oposta à luz. E da dualidade entre a luz e as trevas surgiu várias fontes para conduzir a luz. Mas a parte da lenda que mais me interessava é o conto das espécies que estavam destinadas a trazer a harmonia às fontes de luz e a escuridão que tenta levar elas ao caos. E apesar do Azimuth sempre ter o educado para o caminho correto da paz, Galvanor saiu uma jornada em busca de absorver espécies de 8 planetas diferentes e destruir seus planetas para que mais ninguém pudesse obter os poderes dessas espécies. Porém, Azimuth não sabia que aqueles com quem ele falou não eram os seres com as melhores intenções. O grupo que tem a missão de derrotar os Ultraversão Light e preservar o livre-arbítrio eram aqueles que ouviam toda essa história. E nesse grupo tinha o Tavin, o Ed, o Sunnis, Kawan, o Marsh, e todos esses apareceram no vídeo passado. Eles enganaram Azimuth falando que são viajantes de outra realidade onde o Omnitrix foi usado para obter a paz absoluta. Esse Azimuth, que ainda estava trabalhando no Omnitrix, ficou muito feliz em saber disso e os aceitou como amigos, com eles prometendo que iriam convencer o Galvanor a desistir de tudo aquilo na base da conversa e não na violência, mas na realidade tinham a intenção de matá-lo. Futuramente, Galvanor mata um integrante do grupo e conseguiu o poder de todas as transformações que ele queria, e uns a mais já que ele absorveu os poderes de Hattrick, uma Fanalien cujo é uma manifestação mais poderosa do Diagon, Sugilith e de Solarium, deus dos Pironitas. Assim, ele alterou sua forma para uma forma amalgamada que continha todos os 11 alienígenas especiais que ele absorveu. O mesmo fez isso para poder ir ao centro da criação e reescrever tudo para salvar sua espécie e para fazer o multiverso equilibrado e não subdividido entre o bem e o mal. E lá no centro da criação ele sentou no trono de Mobius e iria concluir seus objetivos, mas foi derrotado pelos heróis do destino que, usando as Mengões Forms, eles fizeram o trono de Mobius se tornar consciente e virar uma massa cinzenta Ultraversão Light, que simplesmente vaporizou o Galvanor, e é uma manifestação do trono de Mobius em formato divino. Mas o Galvanor é esperto, poderoso o suficiente para manipular o roteiro de sua própria história para seguir-se vivo. Depois do retcon do Omniverso, Galvanor ainda está em algum lugar. E qual será o próximo grande plano desse vilão? Provavelmente algo grande. Galvanor usa o Omnitrix em seu peito ao invés de usar no pulso. Isso porque ele não usava para se transformar e sim para ficar absorvendo poderes de aliens convenientes para ele ter um determinado momento. E antes ele usava um Omnitrix protótipo, mas após certos acontecimentos dos eventos UVL, o Omnitrix dele ficou tunadaço e com mais recursos que o Omnitrix definitivo. Ele é tão desgraçado ao nível de poder virar uma forma ultra versão Dark dele mesmo, um Osmosiano UVD, que é simplesmente ele com a cara duplicada em vermelho e azul, mas obviamente é bem mais poderoso. Vamos agora falar do Josuke. Só para deixar claro, o pseudônimo do artista é o mesmo do personagem, mas ele também é chamado de Jocerco. Esse na verdade é bem simples. No universo de Josuke há caras com poderes diferenciados, poder a qual chama-se de stands. Josuke era um cara esforçado, mas de tanto esforço ele conseguiu fortalecer muito seu stand, a ponto de fazer uma aceleração temporal que dilatou todo o contínuo espaço-tempo, e ele ficou cada vez mais rápido e resetou o universo. Quando resetado, ele entendeu a realidade do cosmos e que não era o único, que ele fazia parte de um multiverso maior, o Aminoverso, e algo que regia tudo isso, a Matrix. Em seu novo universo, Josuke consegue um Omnitrix roxo bustado com a mais pura nanotecnologia. Com seu Omnitrix diferenciado tendo transformações VIPs exclusivas, o mesmo pode virar a cópia genética de variadas coisas. Nem mesmo o primeiro homem escapou disso, como os genes de Adão são diferentes demais da humanidade atual, pois Adão nasceu do pó.
mas ainda feito na imagem e semelhança do Senhor. Por conta disso, sua diferença é o suficiente para ele ser considerado um descendente genético humano, e de Yosuke podendo virá-lo. A transformação do Adão contém poderes similares ao Adão de Shumatsu no Valkyrie. E esses são os portadores que a gente tinha pra trazer hoje aqui pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Então deixa o like aí no vídeo que ajuda bastante, e também não esquece de passar lá no meu canal, que também tem bastante conteúdo de Ben 10, beleza? Canal Viniverso, então o link vai estar aí pra vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela participação. Então é isso aí, galera, tchau! Bom, rapaziada, então finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, também comente aqui, tá, pessoal, suas opiniões, e também me siga aí no Instagram e no TikTok, que vai estar aqui na descrição. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui!